Hoje é dia de unboxing e quero agradecer aqui à Kokima por nos ter enviado este GPS. Hoje vamos fazer o unboxing dele e fazer um vídeo da montagem também e posteriormente um vídeo de teste tanto em off-road como em estrada, até porque quer experimentar as câmaras que ele traz, quer experimentar o sensor de proximidade. Portanto vai haver aí uma série de vídeos sobre este GPS para vocês acompanharem. Uma das premissas que fizemos com a marca e que temos com a marca e que vamos ter sempre no canal é que todos os nossos reviews vão ser sinceros. Não é por a marca nos ter dado o GPS que nós vamos fazer ou puxar a marca ou não apontar algum defeito que tenha, não. Vamos sim apontar as qualidades, apontar os defeitos para ser o mais sincero e transparente com vocês e para vocês saberem também o que estão a comprar e o que podem contar deste equipamento. Pronto, vamos começar o unboxing para vocês verem. A primeira caixinha que vem à parte são dois sensores de... eu já os abri para ver. São dois, tem ferramenta, umas chaves com umas porcas e tem os dois sensores de pressão dos pneus. O sensor traseiro e o sensor frontal, que iremos depois ter vídeo da montagem e de funcionamento. Uma coisa que eu quero testar muito e que já me perguntaram é se estes sensores funcionam com o painel da CF Moto. Não sei, sinceramente eu não experimentei abrir, mas não experimentei abrir só para tirar umas fotos que vocês já viram, que pus no Instagram. Sensor de pressão dos pneus. Ora, vamos aqui abrir a caixa principal, onde tem mais duas caixas. A caixa dos acessórios e a caixa do GPS. Vamos começar se calhar pela caixa dos acessórios, deixar a do GPS para o fim. Ora, então aqui a primeira coisa que temos é o sensor de proximidade e o sensor de aviso de ângulo morto. Okay? Este GPS avisa não só a proximidade dos carros atrás, se estão-se a aproximar muito rápido, se estão muito perto, como dá-nos avisos sonoros e visuais para o nosso ângulo morto. Ou seja, se a gente for, se tiver algum carro no nosso ângulo morto, no ângulo morto da moto, ele vai nos avisar que está lá um veículo, uma viatura, com um sinal sonoro e luminoso, ok? Depois irei fazer um vídeo para vocês verem, mas uma das vantagens deste GPS para outras marcas é que é por sensor, ou seja, não é pela câmara. Há GPS que fazem a leitura do ângulo morto pelas câmaras traseiras, este não, tem um sensor próprio para medir isso. Okay? Uma das câmaras, de lembrar que estas câmaras filmam 1080p, okay? É uma câmara frontal, elas vêm bem identificadas, inclusive é com a ficha. Câmara frontal e câmara traseira, que terá certamente um fio maior. Normalmente, como o GPS fica na frente da moto, a câmara traseira tem que ter um fio maior. Vem exatamente, como vocês podem ver, identificada como rear, com uma fichazinha de outra cor. E ambas estas câmaras filmam a 1080p. Eu estou curioso para experimentar. Acho que há de ser muito engraçado ter as câmaras na moto e irmos numa viagem com alguém à frente ou com alguém atrás e a filmar os nossos companheiros de viagem, os nossos colegas de viagem. Irei instalar, claro que para quem gosta de fazer off-road isto não serve para grande coisa, não é? Porque isto é mais para quem anda na estrada, apesar de que em off-road também é capaz de tirar umas imagens engraçadas às quedas do pessoal que vem atrás, ou até à frente, ou até às nossas próprias quedas. Como disse, vou montar para experimentar, depois logo darei o feedback. Para já vai ficar aqui para o lado. Ora, temos aqui mais a antena do GPS. Todos estes equipamentos, tanto este como as câmaras, vêm tudo com fitas 3M para serem solidamente fixados. Este aqui até vem com um cabo bastante grande, que eu penso que não havia necessidade, porque isto normalmente fixa-se na torre da moto. Também, mais uma vez, vem identificado como GPS, okay? Vem com a ficha de GPS, a dizer GPS.
E pronto, e basicamente é uma antena de GPS, diz para meter este sítio, tem aqui uma indicação de side up, para ser esta parte para cima. Possivelmente eu vou fixar isto na torre, ainda vou ver o melhor sítio, mas acho que a torre ou perto do GPS é o melhor sítio. Para acabar aqui, temos uma peça também que eu considero muito interessante. Não para mim, porque eu tenho um controlador, não sei se vou usar este ou não, mas é mais uma peça que vem no kit, que é um controlador onde podemos aceder à home, ao telefone, ligar e desligar chamadas, e tem aqui mais um botão, possivelmente deve ser o menu ou para fazer algum tipo de reset. Mais uma vez com uma ficha diferente, uma ficha de 3 pinos, cor amarela e perfeitamente identificado como controller. Vem também com uma borrachinha para se poder prender ao volante com parafusos. Isto vai ficar aqui. Agora vamos abrir a caixa principal do GPS. Posso-vos dizer que todo o packing do equipamento é espetacular, as caixas são espetaculares, tudo protegido com esponja aqui dentro, okay? Uma cartazinha da Kokima, se alguém quiser fazer pausa no vídeo para ler, podem fazer. Já vai ficar aqui. Depois temos aqui o GPS super bem encaixado aqui, podem ver. E a caixinha sai e o que é que temos aqui mais em baixo? Manual de instruções. Muito bem detalhado. Vamos ver se tem inglês, francês e espanhol, não tem português. Mas tudo muito bem detalhado, tudo com imagens a cores, podem ver aí, tudo com imagens a cores, com todas as informações, espetacular, muito bom. Vamos deixar aqui, vamos deixar o equipamento para segundo plano. Já vamos aí. Vamos ver o que é que tem aqui dentro da caixa. Ok, isto ainda não abri. Isto basicamente é o que vamos ligar à bateria. É o nosso, entre aspas, transformador. Também vem identificado com power. Todos estes cabos vão ligar ali a um módulo que eu já vos vou mostrar, que eu por acaso já vi que está ali. Liga tudo num chicote. Todos os cabos ligam no mesmo sítio, ou seja, uma instalação que eu penso que seja muito fácil. Okay? Mais ferramenta. É sempre bom mandarem uma ferramentazinha. Vamos ver o que é que tem aqui de ferramenta. Então temos umas braçadeiras de plástico, um paninho de limpeza para limpar o GPS, uma chave estrela, uns acessórios de screen protect para o screen protector, ou seja, para a limpeza também do ecrã, okay? E uma chave sextavada e uma chave de Torx. Possivelmente vamos precisar delas. Iremos ver depois na montagem. Mais. Aqui temos o tal chicote de cabos. Ou seja, esta parte vai ligar ao GPS, ao próprio GPS. E tudo o resto vem ligar aqui, ok? Câmara traseira, câmara frontal, controlador, a antena de GPS e o power, ok? Claro que não precisamos de ligar todos, como são fichas individuais, ligamos só os acessórios que quisermos, trabalha só com os acessórios que quisermos,
não somos obrigados a ligar todos os equipamentos para o GPS funcionar. Aqui temos o parafuso, vou deixar aqui. Temos o suporte. Okay? Uma das perguntas que me fizeram é se dava para prender naquele varão fininho da CF Moto, e dá, porque no kit vem diversos anéis redutores. Este é de 12 mm, que penso que seja o da CF, e isto encaixa aqui dentro. Apertamos e fica justinho àquele varão que temos na CF Moto, na MT 4,5, à frente, ok? Tem de 12, 16. Eu até já pus um story no Instagram com as medidas. Se não pus, hei de estar a pôr brevemente. 22, 24,5 e por fim 28, ok? Possivelmente 28 será para agarrar num volante ou numa peça mais grossa da moto. Mas pronto, temos os acessórios todos para agarrar em qualquer moto, em qualquer tipo de moto, em qualquer tipo de suporte. Basicamente acaba por ser um bocado universal. Vou-vos aqui mostrar. Não vou mostrar, vou deixar para daqui um bocado. Vamos acabar. Temos aqui mais um suporte. Vou buscar a faquinha do unboxing. Temos aqui mais um suporte metálico. Penso que seja para se a gente quiser dar um ângulo diferente ali no nosso suporte e no nosso GPS, ok? Puxá-lo mais para trás ou puxá-lo mais para a frente. Mais um acessório. Vem também com, como não podia deixar de ser, estes nem os vou abrir, uns autocolantes, de autocolantes da Kokima. Muito boa qualidade, grossos, não são aqueles autocolantes fininhos. Muito obrigado. É sempre bom, a gente gosta sempre de receber autocolantes. Como podem ver, o espaço de arrumação na caixa vem todo muito bem aproveitado, ok? Vem o GPS por cima e todos os outros sacos com os acessórios por baixo. Todo o espaço é aproveitado. Aqui a nossa tesourinha está-nos a falhar. Vem também uma coisa muito importante para quem não quer usar abraçadeiras de plástico, com umas borrachinhas para a gente conseguir prender os cabos, para amarrar os cabos. Okay? Dá sempre jeito. Vem aqui com mais um suporte para o nosso GPS. Todos estes suportes são para as várias possibilidades que há de montar este equipamento, ok? Nós podemos montar com este suporte na barra, podemos montar diretamente num apoio com este suporte, e ainda temos também um sistema de engate rápido ou de saída rápida. Se a gente quiser fixar isto na moto, ok? E agarrar isto à parte de trás do GPS, tirando aquela bola, tem um sistema de conexão rápida, ok? Se não quisermos usar isto, podemos usar isto para outro acessório, por exemplo, para uma GoPro, para uma câmera. Há sempre muitas maneiras de usar estes suportes, okay? Muito bem feito. Tem aqui uma esferinha de guia, só entra numa posição e sai numa posição, ok? Tudo em alumínio, muito bom acabamento, tudo em alumínio, com borrachinhas tanto de um lado como do outro, para evitar que escorregue. Mais uma peça onde se vê o cuidado da Kokima neste produto. É um parafuso que vai engatar aqui atrás. Irão ter vídeo da montagem disto brevemente. Como eu disse, este suporte pode servir para agarrar aquele suporte, pode servir para agarrar este, numa base de GPS que a gente já tenha antiga, num suporte de GPS diferente.
ninguém irá ficar sem a montagem disso, sem conseguir montar. Pronto, aqui temos o equipamento, tem um ecrã de 5.5 polegadas, okay? Não é um ecrã exageradamente grande, não é pequeno. Sinceramente, como eu já vos disse, ainda não o liguei, não sei se é muito brilhante, se não é brilhante. Isso vou deixar no vídeo da montagem e do teste, ok? E vamos fazer esse teste todo. O suporte tem o cabo, vamos ligar àquele chicote principal, se eu posso já ligar para vocês verem. Tem duas setinhas para ligar, só tem uma opção de ligar e depois tem a pecinha para isolar das umidades da água, ok? Isto é um equipamento IP67. Não quer dizer que possa estar submergido, mas pode apanhar com alguma água, ok? E como tal, todas as ligações são vedadas, são perfeitamente vedadas e são estanques, ok? Está aqui para o sítio. O suporte traseiro, o tal suporte da moto, agarra aqui nesta esfera, que depois é apertada, ficando aqui seguro, ok? Podendo rodar para cima, para baixo, tem várias maneiras de o fixarem, ok? Tem aqui um O-ring para evitar que ele escorregue no fim de estar apertado. E uma das coisas que eu gostei, além disto ser em alumínio, é que tem umas borrachas, se forem a ver, se virem, para amortecimento, ok? Ele faz aqui um pequeno amortecimento, um anti-vibração, que está muito bem conseguido, está muito fixe. E basicamente é isto. Temos cartão micro SD aqui, microfone aqui por baixo, e basicamente é isto. É um equipamento que faz a gravação do vídeo, faz o espelhamento com o vosso telefone. Vocês não precisam andar com o telefone por perto, debaixo do telefone no bolso, que ele faz o espelhamento sem fios. Para quem quer usar o GPS aqui, ou o DMD como eu uso, acredito que seja possível. Vamos fazer isso no teste e vou testar isso exatamente. Conseguem ver a pressão dos pneus, mesmo numa moto que não tenha, uma vez que este kit vem com os medidores de pressão de pneus. Conseguem ver a pressão dos pneus aqui. Conseguem atender e fazer chamadas por aqui com o telefone emparelhado, claro. Sinceramente penso que é um bom equipamento. A qualidade disto, o feeling disto é um feeling muito premium. E como podem ver por todos os equipamentos que traz, por todos os acessórios, acredito que a Kokima fez aqui um bom trabalho e que consigam instalar isto em qualquer moto, e que tem sinceramente equipamento para ser um top de venda. Uma vez quero agradecer à Kokima por ter enviado este equipamento, que eu penso que vai-me ser muito útil, e acho que vai ser muito útil também, não só a vocês, os vídeos da montagem, para quem precisar, e o teste. E como disse, irei fazer um teste o mais sincero possível, e testar da maneira mais extrema possível e da melhor maneira possível. Conto levar já no próximo mês, vou ter o passeio das Montanhas Mágicas. Conto levá-lo já montado para fazer aí o teste real de off-road, ok? E da utilidade deste equipamento. Por isso fiquem por aí, porque vêm aí alguns vídeos de equipamento, algumas fotos, alguns detalhes que eu acharei importante que vocês saibam. Por isso fiquem atentos e fiquem por aí. Um abraço e espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, quero agradecer à Kokima. Muito obrigado e até ao próximo vídeo. Tides grip the earth.